Bom dia, boa tarde e boa noite, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma videoaula acerca de um conteúdo que todos nós amamos, obviamente a melhor e maior disciplina de todas, que é História, a mãe de todas as disciplinas. Para satisfazer a nossa alegria, hoje nós vamos ver um pouquinho de história do Brasil. Mas calma. Eu sei que a história do Brasil, muitas vezes, ela não é a mais glamurosa ou a mais desejada pelos estudantes. Porém, é de vital importância o entendimento e o aprendizado desse período da história e, sobretudo, da história do Brasil. Isso porque a gente precisa começar a se interessar um pouco mais pela nossa história. Eu sei que às vezes pode parecer desinteressante ou até mesmo de uma determinada maneira chata, como alguns dizem, muito embora podemos discordar, porque a história nunca é chata. Porém, a gente precisa lembrar o seguinte, é esse pensamento e essa cabeça de quem é crítico e de quem consegue pensar historicamente, de quem consegue refletir sobre o seu presente, baseado naquilo que sabe do passado, é que pode possibilitar coisas novas para o futuro. Então comece a olhar diferente para o conteúdo da história do Brasil. Porque a história do Brasil, como nós bem sabemos, ela mostra para a gente muitas nuances e traz muitas explicações acerca daquilo que nós temos vivido hoje do nosso país e aquilo que ainda podemos viver no futuro próximo. Então, vamos começar a se importar um pouco mais com esse sentido, porque eu sei que você tem uma mente histórica. Eu sei que você é apaixonado por essa matéria, por essa disciplina. Eu sei que você, na realidade, vai provocar e fazer todas as sinapses necessárias para você captar esta matéria. Sim, você, querido ouvinte, querido estudante, é capaz de compreender e de se apaixonar pela história do Brasil. Claro, de uma forma, talvez não do dia para noite, mas começa a colocar no espelho do teu quarto, eu amo a história do Brasil. Começa a escrever na parede do teu quarto, eu amo a história do Brasil. Começa a escrever em todas as folhas do seu caderno, eu amo a história do Brasil. E com o tempo você vai perceber que você se verá num cenário mágico, onde a história do Brasil passará a fazer sentido para você. Talvez você fale assim, mas professor, por que nós vamos estudar a história do Brasil? Vamos começar por Brasil República. Então, esse é um ponto de partida que nós vamos assumir aqui, a proclamação da República no Brasil. Porque de cara eu já coloco para você uma frase do grande jornalista Aristides Lobo, dizendo que por ora a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Então é por isso, gente boa, bota a mão na cabeça, chacoalha e fala, é por isso que eu tenho que estudar a história do Brasil. Por quê? Sobretudo o Brasil República. Você vê, quando começa a República no Brasil, a gente já tem um jornalista falando daquele período, naquele momento histórico que o brasileiro assistiu aquilo bestializado, sem saber o que estava acontecendo, sem participar. Isso aí, galera, vai ser a marca de história do Brasil. Cadê o povo? É onde a gente se pergunta, cadê o povo nessa história? E a gente vai ver que o povo não vai ter espaço e não vai ter participação. E a forma como o governo lida com a participação popular ou as indagações das massas, elas são de extrema truculência. Então é isso que a gente vai começar a perceber a partir de agora. Eu já te convido a nos seguir no nosso Twitter, @alinhadotempo. Lá você vai ter vários desafios e também vai ter vários conteúdos adicionais. Então vamos lá? Pessoal, a gente precisa entender que a República inaugura essa nova fase política no Brasil por meio de um golpe militar. Sim, os militares eles vão assumir o poder em 15 de novembro de 1889. Então isso é muito importante para a gente já começar a gravar a partir daí. Claro, vamos só lembrar o seguinte, qual que é o regime que está sendo deixado para trás? Um panorama, um contexto básico aqui, gente, a monarquia. Dom Pedro II, imperador do Brasil, e todo o regime monárquico que se acompanhava por meio de sua tutela,
vão ser completamente aniquilados a partir do 15 de novembro. Então você se perguntou, mas o que quer dizer o 15 de novembro, esse feriado tão esperado pelos brasileiros? Pois é, senhoras e senhores, estou falando aqui de um feriado que é Proclamação da República. O modelo político imperial já não estava correspondendo com as expectativas das elites. Então lembra que o Brasil é comandado por elites. A gente tem nesse momento histórico do Brasil a principal elite nacional, que são os grandes cafeicultores latifundiários, não é? Agora não se esqueça que em 1888 nós tivemos a abolição da escravatura, e esse é o cenário que nós temos aí no meio. A abolição da escravatura acabou abalando as relações políticas entre o governo e as elites, uma vez que a gente tem agora muitos cafeicultores que representam a economia. Então o poder econômico da monarquia estava nas mãos dos cafeicultores, e isso abala o relacionamento entre cafeicultores e entre a família imperial. Então, as elites cafeicultoras, juntamente com o exército brasileiro, vão se ver unidas nesse momento com um mesmo desejo e objetivo em comum, que era derrubar Dom Pedro II, acabar com o regime monárquico, acabar com esse poder moderador, não é? Que estava acima de todos os outros, que era o poder do imperador, para começar a ir rumo a uma independência no sentido político, onde esses cafeicultores também pudessem participar politicamente. Então o interesse desses dois grupos acabou precipitando esse novo regime. No caso do exército, nós temos duas questões importantes. A Guerra do Paraguai, que após o retorno do exército dessa guerra, nós tivemos algumas questões. Primeiro, a economia brasileira, que sofreu por conta dos gastos com a guerra, mas sobretudo o posicionamento do exército, uma vez que esse exército e os soldados principalmente não tiveram o apoio e não tiveram a assistência que esperavam por parte do imperador. Sem falar que durante a Guerra do Paraguai nós temos um fato completamente inédito, que são soldados brasileiros que viviam numa monarquia, e essa monarquia ainda governada por um herdeiro do antigo trono português, quer dizer, antiga metrópole sobre a colônia. Então essa relação ainda meio nebulosa, né, devido às suas raízes ainda dos colonizadores. E o problema que esses soldados vão ter, porque vão lutar contra o Paraguai, que é uma república, e ao lado de Uruguai e Argentina, que também são repúblicas, né? Então isso começa a trazer algum questionamento. Os soldados e os combatentes, eles voltam com questionamentos. Fora isso, a escola militar vai estar surfando na onda de uma coisa chamada positivismo, e aí está aí a figura do Auguste Comte, sociólogo francês, que foi o criador, o pai da sociologia, com essa ideia do positivismo, que vai trazer um viés ideológico para o exército brasileiro. Sim, o exército brasileiro muito influenciado pelos ideais positivistas, que vão, baseado nesses ideais, começar a questionar as questões monárquicas. Auguste Comte, no seu positivismo, ele dizia que o positivismo, o estado positivo, é o estado técnico, é o estado científico, ou seja, é assim que acontece o progresso, quando os cientistas, os técnicos assumem o governo ou assumem o poder. Logo, existe uma visão evolutiva das sociedades, uma vez que nós temos 3 estados ou 3 estágios para o nosso amigo Auguste Comte. O primeiro é o estado religioso, aquele estado onde de fato o Comte ele vai estar envolvido com o pensamento das primeiras civilizações que se relacionavam e explicavam o mundo por meio das questões religiosas. O segundo estado metafísico. O estado metafísico é aquele onde o indivíduo começa a explicar por meio da filosofia a sociedade e o mundo que o cerca. Mas, realmente, o estado maior seria o estado positivo, onde os cientistas são, de fato, aqueles que vão conduzir toda o progresso e a ordem. Então, isso é fundamental. Aliás, não se esqueçam, o que está na frase que está na bandeira nacional? Ordem e progresso. Ordem e progresso são 2 palavrinhas que estão numa das famosas frases de Auguste Comte. O amor por base
a ordem por início, o progresso por fim. Então isso daí é fundamental para a gente entender a quebra do relacionamento monárquico entre cafeicultores e exército que vai eclodir nesse problema que a gente está vendo aqui. Bom, aí a gente tem a primeira fase da República. Quando a República é proclamada, a gente pode gravar na nossa cabeça que nós temos a Primeira República, que alguns vão chamar de República Velha, alguns historiadores. Mas nós podemos falar de Primeira República, uma vez que República Velha dá a impressão de que hoje a gente está super evoluído. Mas na realidade, a gente tem muitas questões para resolver, muitos problemas sociais que ainda existem, e isso é uma das marcas da nossa política e do nosso país. Então, olha só, nós temos aí o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, em seguida Marechal Floriano Peixoto, em seguida Prudente de Moraes. Então, a gente pode dividir a Primeira República em duas partes: a República da Espada, ou República Positivista, e a República Oligárquica, ou República do Café com Leite, tá? Então são duas fases que nós dividimos a Primeira República. Em República da Espada, que é a expressão que eu vou estar usando aqui, e a República Oligárquica, que é a expressão que eu vou usar a partir de Prudente de Moraes. Por que República da Espada, gente? Porque nós estamos dizendo da primeira fase da política brasileira republicana, em que o governo foi exercido pelos militares. Então a gente tem o Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. A gente também fala República Positivista, porque era o viés militar, lembra? Na escola militar era onde eles estavam ensinando. Chamamos de República Oligárquica, porque você sabe, oligarca nós estamos referindo às elites, os poucos no poder, esses poucos latifundiários, aquelas camadas mais altas da sociedade, ou seja, os cafeicultores, né? Então, também utilizada a expressão República do Café com Leite, porque vai ser o período de alternância entre poderes de cafeicultores mineiros e cafeicultores paulistas. Mas não se confunda, esse nome parece muito bonitinho, café com leite, porém lembre sempre que é café com café, uma vez que Minas Gerais produz café e São Paulo produz café. Essa é a relevância econômica do país nesse momento. A produção do café, é óbvio que existem outros tipos e outros modelos de produtos agrícolas sendo produzidos, mas a gente pode dizer que quase 80% das exportações do Brasil eram relacionadas ao café. Então o que é essa primeira fase, gente, que vai marcar? Que vai de 1889 até 1930. Basicamente, ausência de participação popular. Vou perguntar de novo, cadê o povo? Não é? Então, é um regime que tem o lema ordem e progresso, e isso será feito dentro do ponto de vista positivista no início e depois dentro de um ponto de vista totalmente agrário, quando os cafeicultores estiverem no poder. Quais foram as primeiras providências que tiveram de ser adotadas com o início do período republicano? Bom, as principais medidas mostraram que o governo ia ter um caráter extremamente conservador. Então, 3 pontos importantes. Primeiro, a instituição do federalismo. Você lembra que na monarquia nós temos um imperador, e esse imperador, ele é de fato aquele que tem a centralização do poder. Então, todo o poder está centralizado na sua mão. Isso acabava por gerar conflitos políticos, uma vez que muitas regiões do Brasil tinham a necessidade e o interesse de se verem protagonistas de sua realidade política local ou regional. Logo, o federalismo, ele apregoa justamente a autonomia, a independência, não é? Entre aspas, ou melhor dizendo, a liberdade política que os estados poderão ter, porque eles deixam de ser, eles deixam de ser províncias, eles deixam de ser todos membros de uma mesma centralidade. Claro, pertencem à federação, porém o federalismo é a ideia de que cada um dessas províncias agora se tornará estados membros federativos, não é? Então eles têm a sua liberdade, eles também podem ter as suas constituições, que nós temos as leis estaduais, que viriam a ser justamente as questões de autonomia ou independência que eles têm para legislar dentro de seus próprios estados, e agora também presidentes de estado. Então, por exemplo, nós não tínhamos, o nome ainda não era governador,
uma das expressões máximas do federalismo, nós temos o presidente da República e nós temos os presidentes de Estado, que são aquele presidente do Estado de Minas Gerais, por exemplo. É o governador de Minas, mas que recebia esse nome na época. Segundo lugar, separação entre igreja e Estado. Estado laico, né, gente? Vai ser uma das coisas importantes a serem tomadas, uma vez que somos republicanos, precisamos fazer essa distinção. O Estado é laico. A política não pode estar misturada com a religião. E a criação de novos símbolos nacionais. Então agora vai ser necessário reconstruir o Brasil. Uma vez que a República é instaurada, precisamos de ter uma bandeira, precisamos de ter um lema, precisamos de ter um hino nacional. Então elementos que consigam passar a ideia a nível geral de que somos uma nação, de que somos uma pátria. Bom, vamos então entrar na República da Espada. A República da Espada nós temos governadas por Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele, na realidade, vai dividir o seu governo baseado em suas ações em governo provisório e governo constitucional. O governo provisório é a parte em que ele governa de forma ainda não legítima, porque ele vai convocar uma Assembleia Constituinte para que esta possa fazer a Constituição. Uma das primeiras coisas que, quando é instaurado o novo regime e que deve ser feita, é a elaboração de uma Constituição. Você sabe o que é a Constituição? O conjunto de leis que vão reger aquela nação. Por isso, o Marechal Deodoro da Fonseca, no seu primeiro momento, está num governo provisório. Essa Constituição, uma vez convocada, ela é elaborada e, de fato, essa primeira Assembleia Constituinte vai se tornar o Congresso Nacional. E aí nós estamos falando de deputados, estamos falando de senadores. Uma vez feita a Constituição, coube a esse mesmo grupo eleger o primeiro presidente e o vice-presidente da República. Vocês precisam ter em conta que, nesse momento, nós temos chapas diferentes e votações separadas. As pessoas podem votar para o candidato a presidente de uma chapa e o candidato a vice-presidente de outra chapa. Então isso durante muito tempo foi conflituoso no Brasil, porque era muito comum às vezes ganhar um presidente de um determinado pensamento e o seu vice ser de outro pensamento. Então isso vai começar a se acentuar um pouco mais para frente na República Oligárquica. Nesse caso, nós tivemos para presidente Marechal Deodoro da Fonseca e o seu vice, o Marechal também Floriano Peixoto. Bom, uma das primeiras questões agora é entender que deixa de ser o governo provisório e uma vez que a Constituição é feita em 1891, nós começamos a ter o governo constitucional. Uma das coisas que mais fica marcada do governo Deodoro é a política do encilhamento, promulgada por Rui Barbosa, ministro da Fazenda da época, que tinha uma intenção de fomentar a economia, melhorar a economia. Quais foram as medidas que ele adotou nesse encilhamento? Nada mais do que a emissão de moedas, a permissão para a emissão de moedas, para financiar novos empreendimentos. E a gente tem um problema aí. A liberação de crédito, e isso vai levar o nome de encilhamento, esse ato que vai acontecer na época. O encilhamento, gente, é o ato de você colocar, antigamente tinha uns cavalos de corrida, e o encilhamento nada mais era do que, nesses cavalos de corrida, o ato de você montar no cavalo e apostar essa corrida. Por que esse nome? Porque quando o governo começou a liberar a disposição de créditos e a emissão de moeda para novos financiamentos, muitas pessoas foram correndo, não é? Como se fosse realmente uma corrida para conseguir esse dinheiro do governo. E muitos, você sabe, não é? Até começaram a criar empresas fantasmas, ou seja, de fachada, simplesmente para conseguir este empréstimo e no final, quando ia ver, nada havia sido feito e o governo ficava com o prejuízo. Isso vai levar o Brasil a uma crise financeira muito séria e também a uma crise inflacionária, porque uma vez que você sabe, a inflação ela é gerada por quando o papel moeda deixa de ter o seu valor. Isso acontece sobretudo quando a gente tem muita circulação de papel moeda, que foi o caso desse momento.
E isso era uma visão do governo, lembrem, eles são positivistas. E quem que são os técnicos para eles, os cientistas? São aqueles que vão levar o progresso para o Brasil. E o progresso brasileiro, ele tem a ver necessariamente com a indústria. Então essa era uma tentativa de industrializar o Brasil. E é claro, eles vão ter uma resistência séria dos cafeicultores. Esses cafeicultores não tinham interesse nenhum na industrialização do Brasil, pelo contrário, eles queriam e desejavam que o Brasil continuasse agrário como nunca. Claro que essa crise econômica que o Brasil já vai enfrentar logo de cara vai fomentar decisões negativas no início e tentativas de resolução desse problema. Em meio a toda essa crise e as dificuldades que o próprio Deodoro vai enfrentar com a oposição, ele vai sofrer quase que um impeachment. Vai ser como se todo o Congresso já vai querer tirar ele do poder. Sabendo disso e insatisfeito com isso, ele vai determinar o fechamento do Congresso. Gente, imagina. Acabamos de ter uma Constituição e o presidente, primeiro do Brasil, já está fechando o Congresso. Gente, logo que isso acontece, nós vamos ter a primeira revolta da Armada. A Armada era o nome dado ao que nós chamamos hoje de Marinha. Então a Marinha, na realidade, vai ser a grande articuladora dessa revolta. Uma vez que as unidades da Armada no Rio de Janeiro, sob a liderança do grande almirante Custódio de Melo, vão ameaçar bombardear a capital. E você sabe que neste tempo a capital do Brasil é o Rio de Janeiro e continuará sendo por um bom tempo até Juscelino Kubitschek. Então nós temos ainda aqui um problema sério. Além do problema institucional, além do problema financeiro que o nosso caro amigo Deodoro vai passar, ele ainda vai sofrer com a revolta da Armada. Assim sendo, Deodoro vai preferir renunciar à presidência da República para evitar uma guerra civil e, percebam, já conturbado em problemas e o Brasil tentando se administrar nesse meio tempo. Fatos importantes sobre a Constituição de 1891 é justamente o Estado laico, como nós falamos, uma vez que o plano religioso vai ser agora uma esfera social e não mais uma esfera política. Isso é extremamente importante para a gente entender. O governo e o Estado vão agora ter 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, ou seja, nós não temos mais o poder moderador, aquele que está acima de todos, e o Brasil está sobre o sistema presidencialista. Então isso é extremamente importante. Para quem não sabia, o primeiro nome do Brasil, dessa Constituição, era Estados Unidos do Brasil, hein? Olha quanta criatividade, não? Estados Unidos do Brasil. Mas isso em muito porque buscou-se copiar ou ter como modelo a Constituição dos Estados Unidos da América. E o voto ficou determinado por essa Constituição, que seria realizado por homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Vale lembrar que o voto nessa época ele era aberto, ou seja, as pessoas eles tinham que declarar em quem estava votando. O voto não era secreto. Gente, e isso será um grande problema, porque isso vai permitir aos grandes fazendeiros pressionar os eleitores para que votassem em quem eles desejassem, né? Ou neles mesmos. E não tinha como esconder em quem votou. Então isso vai acabar gerando uma pressão durante algum tempo. Logo, olha essa charge, nós temos uma interpretação daquilo que virá a ser o coronelismo, um dos conceitos chaves da República. E aí a gente consegue já entender o que quis dizer todo o nosso processo eleitoral. As próximas eleições, diz a charge, de cabresto. Então olha aí o eleitor fazendo o papel de burro mesmo, né? O papel de alguém que é conduzido pelo político, e o político é esse, o grande fazendeiro, o latifundiário, a elite que continuará se mantendo no poder. Então perceba como esse é um cenário típico nacional. Até agora eu não falei de participação do povo, falei de problemas políticos, mas que vão atingir apenas as elites e que vão tentar fazer de tudo para se manter no poder. O que é o coronelismo então, gente? O coronelismo é essa prática em que o voto aberto acabava permitindo
que esse voto fosse manipulado. Então você vai lembrar que esses grandes fazendeiros nessas regiões de plantações de café, eles eram chamados de coronéis. Então a gente pode dizer que o coronelismo é a prática dos coronéis para a manutenção do seu poder e do seu domínio. Daí o surgimento de alguns termos, como o voto do cabresto. Cabresto é justamente essa guia que é colocada no cavalo e nos animais de carga para que eles pudessem ser conduzidos. Curral eleitoral, para determinar a área onde uma pessoa vota. Então perceba, essa coerção, até mesmo com agressões a eleitores, eram muito comuns. As fraudes também, extremamente comum de acontecer para manutenção do poder. E o clientelismo. O que é o clientelismo, gente? A troca de favores. Você vota em mim e eu vou te beneficiar de alguma maneira. Então percebam como isso é um problema e como isso vai acompanhar o Brasil por um bom tempo na vida política. Com a renúncia do nosso amigo Marechal Deodoro da Fonseca, quem assume é o seu vice, Floriano Peixoto, que chega ao poder aliado pelas forças políticas de São Paulo, claro, juntamente a um intenso, já coloco para vocês a questão da segunda revolta, uma intensa oposição ao Floriano, porque a Constituição dizia que se o presidente não conseguisse completar sequer um ano de mandato, uma vez que ele renunciasse, deveria ser convocada novas eleições. Foi o que o Floriano Peixoto não fez. Ele não convocou novas eleições e decidiu por si que iria governar o Brasil. Logo, nós teremos a segunda revolta da Armada. A Marinha exigia que o presidente convocasse novas eleições presidenciais e, de novo, ameaçaram bombardear a capital se o presidente não convocasse essas novas eleições. A gente teve uma grande contenção dessa revolta. O Floriano vai conseguir punir todos aqueles que estavam no comando da revolta, vai acabar com a revolta graças à utilização e ao apoio das tropas do exército. Daí ele vai ser conhecido como o Marechal de Ferro. Por que o Marechal de Ferro? Porque ele demonstrará que todos os conflitos e oposições ao seu governo ele resolverá de forma truculenta, ou seja, com o uso da força. Marechal de Ferro irá governar, custe o que custar. A economia, por meio do ministro da Fazenda, Cedezelo Correia, buscou de novo estimular a industrialização. Lembra, gente? Os caras são militares. Ordem, progresso, positivismo. Então esses caras têm interesses claros numa visão técnica de governo, onde a industrialização significaria o progresso. E aí, para resolver problemas críticos, ele determinou que a emissão de moedas passasse a ser por exclusividade do governo federal. Então, tentando abstrair aquilo que foi a política do encilhamento. Bom, isso daí a gente precisa entender no seguinte aspecto. Mesmo a situação estando problemática, a questão que nós vamos ter aqui do Floriano Peixoto é uma questão, claro, de oposicionistas por conta da Constituição e também a questão da revolta da Armada. Mas, politicamente, ele vai tentar conter e vai tentar atravessar esse período mantendo a visão positivista do governo. Óbvio que, após o fim do seu mandato, o governo passará a ser ocupado por Prudente de Moraes. E aí sim, senhoras e senhores, finalmente o fim da República da Espada e o início da República Oligárquica, hein? Olha só, o primeiro presidente, de fato, eleito, não é, no Brasil, Prudente de Moraes. Mas percebam o seguinte, até agora, o que a gente tem de participação popular? Vamos pensar assim, o primeiro presidente do Brasil não foi eleito de voto direto. O segundo presidente do Brasil não foi eleito por voto direto. O terceiro presidente do Brasil foi eleito por voto direto, mas naquele sistemão do coronelismo. Ou seja, voto aberto, clientelismo, chantagem, pressão, não é? Fraude. Então a gente não pode nem dizer ainda que nós temos eleições livres no Brasil, porque essas eleições ainda sofriam com as questões de manipulação. E lembrem que o voto ele não era universal, só tinham direito ao voto homens alfabetizados maiores de 21 anos.
Prudente de Moraes inaugura aquilo que nós estamos chamando de República do Café com Leite, ou seja, a República Oligárquica. Mas lembra, é café com café, ok? Lembrem que esse daí é só um nome para ficar bonitinho, mas a ideia é que as oligarquias do café, ou seja, as de São Paulo e Minas, vão ser as principais e vão ser aquelas que vão conduzir a política nacional. Aí todos os outros estados, se você perguntar, professor, e os outros estados? Os outros estados, eles são estados satélites. O que são estados satélites? Gente, eles ficam circulando ao redor desses outros principais, que nós podemos falar que é São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. É claro que Rio Grande do Sul não com café, mas com uma elite pecuarista, quer dizer, com gado, e todos os outros estados ali tentando cercar São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul para tentar, de alguma maneira, fazer ou ter a sua voz atendida ou ouvida no governo federal. O coronelismo vai se mostrar muito eficaz, até porque 70% da população estava na zona rural. Então o Brasil é muito rural. Mesmo quando um deles decidir ir para a cidade, um morador da zona rural decidisse se mudar para a cidade, ele precisaria de um contato na cidade para que ele conseguisse emprego. E até nisso era o coronel, através desse clientelismo, que conseguia o emprego para ele por meio de seus contatos na cidade. Então, ainda que essa população fosse, na sua maioria, rural, até aquela que se propõe a ser urbana estava submetido ao clientelismo e ao coronelismo. Isso é extremamente importante para a gente entender. O voto de cabresto, essa troca de favores, vai ser fundamental para a gente entender que os coronéis eles exigiam que essas pessoas, os cidadãos, votassem em quem eles indicassem, para prefeito, governador, presidente da república e etc. Quem se negasse era a mesma coisa de estar afrontando o próprio coronel. Então, extremamente importante da gente entender como funcionava a política da época. Após prudente... E isso é o mais importante. Se você falar, professor, e os pontos específicos? A gente precisa saber? Precisa decorar? Precisa memorizar? Não! Começa a ter uma mente histórica, certo? Põe a mão na cabeça e fala assim, agora estou pensando como um historiador. Como assim? Pensar historicamente, gente. Você não precisa memorizar nem decorar. Coloque na sua cabeça que você vai ter uma mente que é uma mente que vai ter uma compreensão e uma análise crítica daquilo que é a história do Brasil. Você precisa entender as permanências e as mudanças. Isso é extremamente importante. Após Prudente de Moraes, o último presidente que iremos ver nesta aula é o Campos Salles. O Campos Salles, gente, extremamente importante da gente entender, porque aqui nós estamos na virada do século. O governo do Campos Salles será de 1898 a 1902. Estamos saindo do século XIX, entrando no século XX, e é por isso que eu vou parar nele, porque aí nós já fizemos todo um final do século XIX. Sem falar que também acabamos de ver já o fim da República da Espada e o início da República Oligárquica. Então perceba o seguinte, o que o Campos Salles vai fazer? Ele vai consolidar o domínio oligárquico. Perceba, sempre, e é isso que tem que ficar marcado para você, meu amigo, minha amiga brasileira, ok, povo brasileiro? Que o que os caras querem, os grandes cafeicultores, se manter no poder. E eles vão fazer de tudo para se manter e permanecer no poder. Então, eles vão cada vez mais estabelecer mecanismos para que o poder esteja na mão. E a política que eles fazem é para quem? É uma política que é feita necessariamente para o próprio benefício deles, ok? E lembra que nós temos questões sociais muito aprofundadas, a miséria, a pobreza, nós temos a questão dos ex-escravos que estão no Brasil e não existe política. Pelo contrário, a justiça vai criminalizar muitos dos atos dos negros no Brasil, como por exemplo, o simples ato de você jogar capoeira já era considerado ato criminoso, e qualquer manifestação cultural afro no Brasil vai ser crime, quer dizer, cadeia para os caras. A gente precisa ver qual é o problema real do Brasil e o problema social. Então a gente dizer que não se interessa por política, talvez venha muito do fruto desse momento histórico, né? Seja muito fruto desse momento histórico, onde o Brasil, no seu início, não teve participação política e sempre que tentou tê-la, ela foi massacrada,
né, o uso das forças militares, o uso das forças policiais para a contenção das manifestações populares. Isso é algo muito forte na história do Brasil. Para a gente terminar, nós temos o Campos Salles. Ele vai estabelecer a política dos governadores, e isso tem que ficar claro para a gente. É basicamente uma troca de favores. Como assim? Lembra o seguinte, pensa que os governadores de estado vão sempre apoiar o governo federal, certo? E vice-versa, o governo federal não vai se intrometer nas questões políticas locais. E apoiaria aquele dito governador concedendo mais verbas, mais vagas de emprego e mais favores, através, nesse momento, da criação, por exemplo, da Comissão Verificadora de Poderes. O que era a Comissão Verificadora? Ela era justamente um órgão do governo que dava a contagem dos votos das eleições e dava a vitória. E não foram poucas as vezes em que foram notificadas fraudes eleitorais, onde mesmo um candidato tendo ganhado, graças à política dos governadores, a manutenção daquela classe política no poder foi providenciada por meio dela. Então, o que foi a política dos governadores? Uma troca de favores entre o governo estadual e o governo federal, certo? Um mútuo relacionamento de ajuda, a fim de que tanto desse certo a nível local e a nível nacional, para que desse certo a manipulação dos votos a nível local e desse certo a manipulação dos votos a nível nacional. A gente precisa lembrar que o Brasil vai passar por um período que eu coloquei como ciclo da borracha, mas na realidade é só para a gente lembrar que, para além do café, o norte brasileiro ele está passando vai passar de 1891 a 1918 por um grande esplendor. O Brasil vai se tornar realmente um grande exportador de borracha, que você sabe é produzido através do látex extraído das seringueiras, sobretudo aquelas da Amazônia. E os países industrializados ao redor do mundo vão começar a ter uma alta demanda, uma alta procura por essa borracha, né? Então, justamente o Brasil agora, além do café, a gente precisa saber que vai ter um grande desenvolvimento lá no norte no norte do Brasil, tá? Sobretudo, por exemplo, lá desde do Pará e toda a região da Amazônia ali. Isso tem um tempo, porque logo em seguida o Brasil vai sofrer com uma forte concorrência que vai acabar eliminando as exportações brasileiras. Mas a gente precisa saber que houve esse período no Brasil de muita relevância para a vida econômica nortista do Brasil. Por fim, o Founding Loan. O Founding Loan nada mais foi do que uma tentativa de Campos Salles de organizar a economia. Então percebam como esses caras são sempre preocupados com a economia, mas sobretudo naquela economia que lhes toca, né? Naquela que lhes favorece e naquela que lhes mantém donas do Brasil e cada vez mais beneficiárias do sucesso brasileiro de exportação de café. O que foi o Founding Loan? Nada mais foi do que um empréstimo, certo? Um acordo que o Brasil fez com os credores internacionais para contornar a crise econômica. Assim, o Campos Salles conseguiu novos empréstimos estrangeiros com um prazo de 10 anos para o início de pagamento. Mas qual foi a garantia para ele conseguir esses empréstimos para refazer os investimentos que ele gostaria no país? Bom, foi simplesmente penhorando toda a receita da alfândega do Porto da capital do Brasil, isso mesmo, do Rio de Janeiro. Então, o Brasil conseguiu pegar dinheiro emprestado, principalmente com a Inglaterra, e simplesmente todos os impostos que entraram no Porto do Rio de Janeiro já estavam comprometidos pelos próximos 10 anos, eram como se fosse uma garantia de pagamento para os credores. Bom, gente, a gente tem aqui um cenário muito interessante daquilo que vem a ser esse primeiro momento, finalzinho do século XIX, iniciozinho do século XX no Brasil. Nós temos ainda muito chão pela frente, mas a gente já começa a entender, e é isso que eu gostaria que você olhasse. Hashtag se liga. Perceba sempre, quando você for estudar, mudanças e permanências. O que mudou e o que continua, certo? Isso é fundamental. Isso é o mais importante do que você decorar nomes e datas, é saber como no decorrer da história essas mudanças e permanências aconteceram. Então, em muito do que já tinha na monarquia,
na realidade continuou. Pensa, antes da monarquia nós tínhamos a questão dos cafeicultores como grandes centros, como um grande centro da economia nacional. Isso vai continuar. A gente precisa lembrar que a população, na mesma forma, ainda não vai ter o espaço necessário para participar ativamente da política e da maneira que deveria ser. Isso é extremamente importante. O Brasil, antes da República, continuava a ser agrário, não é? Exportador de produtos primários, e continuará sendo assim durante a República. O Brasil demorará muito para se industrializar graças a esse período em que o Brasil é governado pelas elites cafeicultoras. E a gente precisa começar a enxergar isso. E muito embora esses quadros das permanências de miséria existiam no Brasil, a gente precisa ver que todo inconformismo vai começar a surgir. Então, nesse período, campos e cidades vão ser tomados por inúmeras revoltas populares, que vão demonstrar justamente que a participação política da época, ou a ausência dela, não impediram a atuação desses grupos sociais. Gente, grupos sociais que realmente vão estar à mercê, e todos eles vão ser lidados, manifestação e participação popular no Brasil vai ser lidado como caso de polícia. Então é polícia nesses caras, truculência nesses caras. E é isso que a gente precisa começar a enxergar. Por isso que a luta por direitos sociais no Brasil ela é extremamente importante, porque nós vemos que realmente não há ou não houve o interesse de incluir, sobretudo, negros alforriados após a abolição da escravatura, e muito menos os próprios cidadãos que já eram livres, mas que não tinham participação política. Então, algumas dessas revoltas sociais: a revolta de Canudos, a revolta de Contestado, o próprio cangaço, que é a miséria do nordestino, a revolta da Armada, que nós já falamos aqui, ou seja, instâncias dentro da própria das forças militares estavam também insatisfeitas, a Revolução Federalista, que vai ser no Rio Grande do Sul uma das marcas principais de divergências políticas desse período também, e a revolta da vacina, já no Rio de Janeiro, extremamente importante para a gente compreender a questão que envolve o bota abaixo no Rio de Janeiro, ou seja, a sanitarização e a limpeza social que o prefeito do Rio de Janeiro e também o próprio presidente vão tentar fazer mais para frente, e o tenentismo, que é a própria revolta popular dos tenentes, ou seja, uma mistura entre os tenentes insatisfeitos com a corrupção e com várias questões no Brasil, e ao mesmo tempo um apelo popular muito forte, do qual sairá posteriormente duas figuras muito importantes no Brasil, que é Luiz Carlos Prestes e Getúlio Vargas. Senhoras e senhores, nossa história então de hoje termina por aqui. O nosso feed está aí. Vimos hoje antecedentes da República, as providências do novo governo, a República da Espada e o iniciozinho da República Oligárquica, tudo contemplando, a partir da proclamação da República, o final do século XIX. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Não deixem de estudar, porque não se esqueçam, o tempo não para e os estudos também não.